Nos aproximamos agora, irmãos, da terceira e última lição. Ela é um pouco maior e, se for necessário, eu vou ter que fazer 2 ao invés de apenas um vídeo, mas nós vamos até o final. Eu convido você a que esteja comigo até o final, por favor. A terceira lição é: use a sua experiência com Deus e contra o inimigo. Use a sua experiência com Deus e contra o inimigo. Na primeira lição, nós vimos que podemos usar recursos e estratégias naturais, desde que os recursos naturais não tomem o lugar daquilo que for mais importante. Nós notamos também que as estratégias, elas não podem substituir a confiança em Deus e a total dependência dele. Na segunda lição, nós tratamos o cuidado com que se ouve. E agora, nós vamos abordar a sua experiência com Deus e contra o inimigo. Davi havia resolvido que ele iria enfrentar o inimigo. Nós sabemos disso. Ele agora tem uma conversa com o rei Saul, do versículo 32 ao 36, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará também da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, Davi não está choramingando a respeito do que tinha acontecido com ele no passado. Ao contrário, ele está validando a sua experiência. Ele está dizendo: olha, finalmente aquela experiência valeu para alguma coisa. Eu tive que enfrentar sozinho, eu tive que ir defender minha ovelha, eu tive que fazer o trabalho do meu pai naquele campo, naquele deserto, mas agora eu vejo o resultado daquilo. Ele está validando a experiência dele. Ele está dizendo: eu concordo que Deus tenha permitido aquelas experiências terríveis, para que hoje eu enfrentasse esse gigante, esse inimigo gigante. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar qual é a nossa visão a respeito das coisas que têm nos acontecido. Nós precisamos perguntar: nós pertencemos a um grupo de coitadinhos, de sofredores, acuados num canto, ou somos soldados sendo treinados para uma batalha da qual nós já somos mais do que vencedores? A qual destes grupos você pertence? Também, meus irmãos, nós sabemos o que aconteceu. O rei Saul, ele tentou vestir Davi com as roupagens da guerra, mas elas não serviram para ele. E então ele foi enfrentar o gigante Golias com 5 pedras do ribeiro e uma funda ou um estilingue. Mas eu quero dizer para você, muita gente não percebe que quando Davi se encontra com o Golias no campo da batalha, ele usa a sua experiência espiritual contra o inimigo. Versículos 42 a 46, ele diz assim: E olhando o filisteu, ele foi lá para poder encarar o inimigo. Sabe, não faz aquele tipo de oração: Senhor, livra-me aqui do inimigo. Não. Nós precisamos nos curvar diante de Deus. Mas precisamos nos levantar, precisamos levantar a nossa cabeça contra o inimigo e falar com ele. E foi o que Davi fez. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu um cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu, ele o encara, e ele disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos pensar um pouco nessa passagem. Davi não fala com o inimigo a respeito de si mesmo. Ele não chega lá e conta a mesma história que ele contou para o rei Saul. Ali a situação é outra, ele está encarando o inimigo. Sabe, com o inimigo você não fala de si mesmo. Nós não contamos. Para enfrentar o inimigo nós temos que apresentar alguém maior, melhor. E aí então, meus irmãos, ele não fala a respeito de si mesmo. Ele não fala a respeito de outra coisa senão do exército, do Deus, do exército de Israel. Ele não fala do exército de Israel, por exemplo. Ele não fala, esse exército é um exército preparado. Não, ele não fala sobre isso. Aquela região com aqueles nomes, meus irmãos, e significados, fazia o inimigo lembrar de que Deus, com o exército dele, à disposição do povo de Israel, no passado, os havia vencido, e que era Deus com esse exército que o venceria naquele momento. Sabe, irmãos, Golias podia recordar a história que está em Josué no capítulo 10, que diz sobre aqueles 5 reis amorreus que foram destruídos porque Deus fez chover pedras sobre eles. A guerra foi ganha sobrenaturalmente. Quando Davi fala, preste atenção, meus irmãos, que Davi faz aqui, ele usa a experiência porque ele não fala, Davi aqui ele não fala sobre o exército, mas sobre os exércitos. O que Davi está fazendo é que ele está mostrando para aquele homem que existe um exército de Deus à disposição. E esse exército é espiritual. Esse exército é superior ao exército filisteu. Esse é o exército que dá a vitória sobrenaturalmente. Então, meus irmãos, o que Davi faz aqui é usar a sua experiência espiritual contra o inimigo e proclamar mais uma vez que Deus é o Senhor dos exércitos. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque você já sabe o final da história. Davi ganhou aquela guerra. Ele matou Golias. Ele derrubou aquele grande inimigo. Ele acabou com aquela fama daquele inimigo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o que Davi diz lá no finalzinho. Ele enfrenta o inimigo, ele fala tudo aquilo, ele fala, olha, você vai estar morto, você vai ser comido pelas feras. Mas lá no finalzinho ele diz assim, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero que você se pergunte por que Davi diz que toda a terra saberia que há Deus em Israel. Por que ele fala isso? Era uma guerra entre os dois. Não existia uma comunicação ampla. Davi já sabia que Deus tinha criado coisas tremendas e maravilhosas e que a terra era demasiadamente grande. Mas ele diz, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe por quê, irmãos? Para que você e eu pudéssemos lembrar que também nós temos um exército celestial ministrador em nosso respeito. A nosso respeito. Você não está sozinho, nem com esse coronavírus, nem com qualquer problema, nem com qualquer tentação. Você tem um exército à sua disposição. A Bíblia fala que os anjos são ministros a nosso respeito. Você não faz ideia o tanto que Deus já tem protegido sua vida. Você não faz ideia o tanto que Deus tem amado e tem dado a você oportunidades para a vida, para se manifestar no reino dele, para glorificar o nome dele. Agora, meus irmãos, é interessante, porque Jesus é o Senhor dos exércitos. Josué tinha tido no passado um encontro com um anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele se identifica como o Senhor dos exércitos. Esse anjo do Senhor no Antigo Testamento é a manifestação pré-encarnada de Jesus. E eu quero dizer para você, sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? As nações estão se levantando, pastor, a China, os comunistas, mas não sei o que tem. Deixa eu dizer para você uma coisa, o que a palavra do Senhor fala a respeito de Jesus. Quem é Jesus?
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Porque você está numa guerra em que você já é vencedor. Você está numa guerra em que aquele que é maior está com você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vai usar recursos, estratégias, mas não dispense, não esqueça de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, em tempos como este que nós estamos vivendo. Por isso eu chamo você a esta reflexão e vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Te louvamos por esse tempo especial mais uma vez. E eu quero apresentar agora o meu irmão, minha irmã, que tem, ó Deus, participado desse estudo. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que essa palavra entre no coração. Produza, Senhor, força, produza poder, para que se levante diante do inimigo, Senhor, para que se curve diante do Senhor, mas esteja de cabeça erguida diante do inimigo, para poder dizer, aqui não, porque eu sou servo do Deus Altíssimo, daquele que é o Senhor dos exércitos, daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus abençoe você com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. Em breve vamos estar juntos para a glória do nome do Senhor, porque o Senhor tem absoluto controle sobre todas as coisas. Glória a Deus. Amém.